Olá, eu sou Felipe Marçal, sou gemólogo da Ideal Gemologia. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente dos demais. Algumas pessoas vêm me perguntando no inbox onde que é a minha formação, quais foram os caminhos que eu peguei para chegar até aqui e coisas do tipo. Então eu resolvi fazer um vídeo explicando um pouco da minha história. Ela começa lá na minha infância. Eu sempre tive mania de colecionar coisas. Sempre juntei aqueles brindes de chips, cartas, esses tipos de coisas todas. Só que tem um tipo de material que eu colecionei na minha infância que é um pouco exótico, vamos dizer assim. Eu tinha mania de colecionar rochas ornamentais. O Espírito Santo ele é um grande produtor, então nós temos uma vasta variedade. Então eu achava às vezes em terrenos baldios, em resto de construção, eu achava aqueles pedaços de granito ou de mármore e eu achava bem interessante as cores, as texturas, então eu recolhia. E eu morava numa casa que ela tinha uma área muito grande na parte de trás dela, com algumas prateleiras, as prateleiras que ficavam vazias. E aí eu comecei a encher essas prateleiras com essas rochas que eu ia coletando. E aí eu tinha diversas cores, mas isso é na infância, para ser sincero, eu nem lembro qual foi o fim que essa coleção teve. E aí os anos se passaram e isso ficou adormecido dentro de mim. Eu sempre gostei muito de animais e sempre tive muita facilidade para desenhar e com matemática. Então chegou 2009, que era o período de fazer o vestibular, né? Escolher qual carreira eu ia ter para a minha vida. Então eu falei, medicina veterinária é no interior do estado, arquitetura é aqui na capital, então vou optar por arquitetura. E começou o ano letivo, eu estudando para tentar vestibular para arquitetura e em determinado momento um professor do meu pré-vestibular, ele chegou e falou, olha, existe um curso na UFES chamado curso de gemologia, ele lida com rochas, minerais, bens de valor e começou a fazer toda uma propaganda do curso. Até então só tinham duas turmas lá, 2 períodos que foram do vestibular passado. E aí essa seria a segunda vez que ia ter abertura de vestibular para esse curso, ou seja, era um curso bem novo, então você não conseguia ter muitas informações. Hoje em dia, onde a gemologia já é um pouco mais difundida, nós temos um pouco de dificuldade para achar informações, imagina há 11 anos atrás, a gente não tinha quase nada. O Espírito Santo sempre foi um grande produtor de minerais, principalmente água marinha, crisoberilos, mas em relação à gemologia, ninguém tinha conhecimento nenhum. E aí esse professor fez toda essa propaganda do curso. Eu falei, quer saber? Dei uma pesquisada superficial, porque não tinha tantas informações, e falei, vou tentar e vou ver o que dá nesse curso. Eu estava decidindo o meu futuro nesse período, né? Então eu resolvi prestar vestibular para o curso de gemologia. Na época ainda nem era o Enem todo integrado, se fazia primeira fase, segunda fase, que era a primeira fase era objetivo e depois se fazia a discursiva. E no final eu consegui passar. Quando eu entrei na universidade era um mundo totalmente novo, né? Eu não tinha noção de nada daquilo. Eu entrei e a matéria em si, o curso em si, era algo muito novo também. Então, logicamente, a gente tem um pouco de dificuldade nas coisas. Por exemplo, é um curso muito focado em empreender. Então, nem tudo sempre foi um mar de rosas, mesmo eu gostando de gemologia. Ao longo da minha graduação, você tem matérias de mineralogia, de gemologia, empreendedorismo, cristalografia, aí tem algumas matérias econômicas, algumas matérias financeiras, ou seja, é um curso bem abrangente. Então, essa parte técnica, que foi a parte da qual eu gostei e comecei a me dedicar mais, eu ia bem. Agora, nessas matérias mais voltadas para economia e finanças, nem sempre. Tanto que eu acabei até reprovando em 2 matérias desse tipo específico, né? Matérias econômicas e financeiras. Mas depois consegui fazer elas e me graduar. E é interessante, em 2010, que foi o ano que eu entrei, as matérias principais eram mineralogia. A gente estuda primeiro mineralogia para depois ir para gemologia, para poder conhecer os minerais brutos. E aí eu me encantei por esse mundo, logicamente. Tinha um pensamento nessa época de que, por exemplo, se eu quero saber identificar uma água marinha, eu tenho que ter uma água marinha bruta. Se eu quero saber identificar uma turmalina, eu tenho que ter uma turmalina bruta.
Então eu comecei a comprar diversos minerais. Ia comprando e achava, se eu tiver, vai ser mais fácil de eu saber identificar. Até porque eu conseguia até mesmo estudar em casa, fazer os testes em casa, os testes de identificação de mineral bruto. Então isso acabou me facilitando um pouco. Nesse mesmo período, nesse primeiro ano, tiveram diversas viagens também com a faculdade. Nós fomos para Ouro Preto e Teoflotone. Teoflotone é até interessante, que foi a FIP de 2010. Foi a primeira feira internacional de gemas que eu fui participar na cidade. Eu não tinha conhecimento nenhum de material lapidado. Era zero. Então, eu ficava mais próximo dos veteranos, né? Pedindo auxílio, ajuda. É até bem interessante, porque eu paro para ver, né, hoje em dia, naquela época eu precisava de ajuda, hoje em dia eu vou sozinho, conheço diversas pessoas lá. Então, como que é o mundo, né? Em 11 anos, aquela cidade acabou fazendo parte assim do meu cotidiano. Eu vou para lá quase todos os meses, então essa cidade acabou fazendo parte do meu cotidiano. Em relação ao Ouro Preto, também foi uma outra viagem, se não me engano foi a primeira viagem que eu fiz com a universidade. Foi onde eu conheci os topázio imperiais, eu não tinha noção de topázio imperial. E se eu tivesse a noção que eu tenho hoje, naquele período, eu tinha comprado era muito, porque naquela época era muito barato. Visitei também o Museu de Minas, onde eu vi diversos espécimes brutos, e naquela época eu tinha minha paixão por materiais brutos, né? Foi onde eu vi as primeiras imitações, cabo de escova de dente lapidado para imitar gemas naturais, ou seja, lá eles também tinham essa preocupação de informar as pessoas. Em 2011, eu tinha passado já pelas matérias de Mineralogia 1, pela matéria de Mineralogia 2, então minha paixão pelos minerais brutos estava ali bem forte. E aí surgiu a matéria de empreendedorismo. E eu costumo dizer que eu sempre fui empreendedor nessa minha vida. Eu sempre gostei de trabalhar para mim mesmo. Sempre gostei de criar as minhas coisas e trabalhar em cima delas. E aí eu juntei com 2 colegas e nós criamos um programa de identificação de material bruto, onde você ia fazendo as análises e ia jogando no programa os resultados e no final te falava qual era esse mineral. É interessante porque nessa época nós fomos até o pessoal dos cursos de TI, né? E contratamos um menino de lá para ele desenvolver todo o programa. Nós criamos realmente esse programa com banco de dados e tudo mais. O projeto não foi muito para frente, depois nós acabamos abandonando ele, né? Embora tenha sido uma ideia bem legal, eu atualmente, infelizmente, não tenho mais nenhuma cópia do programa guardado para eu mostrar. Ainda em 2011, ocorreu um evento lá na universidade, que foi a primeira semana de gemologia. Foi um evento que juntou diversas pessoas de fora do estado também, então a gemologia começou a ficar um pouquinho mais conhecida. E aí, o interessante é que nessa época eu já auxiliava alguns professores, já trabalhava para eles como voluntário. No final da feira, isso aí eu me lembro até hoje, uma professora minha, que ela acabou sendo a minha orientadora, a Daniela, ela me chamou junto com os meus colegas para ir para o palco explicar o nosso programa, que se chamava Mineralmente na época. E foi bem bacana a gente falando lá para todo mundo, foi a primeira vez que eu subi num palco ou em algo assim para falar para diversas pessoas. E nesse mesmo ano eu comecei a estudar os materiais lapidados. E aí foi amor à primeira vista. Então eu comecei a deixar os brutos meio que de lado e comecei a colecionar os materiais lapidados. Eu ia comprando sempre que possível. Logicamente eu já não tinha tanto a mesma ideia de que eu preciso ter para saber, porque materiais lapidados são totalmente diferentes. Posso ter diversas gemas de coloração azul muito parecidas e no olho eu não vou conseguir separar o que é água marinha, do que é topázio, do que é um espinélio sintético, do que é um vidro. É muito mais complexa a identificação. No material bruto nós temos as propriedades dele, né? A aparência dele, o hábito, o tipo de fratura, conseguimos medir a dureza, coisas bem simples. Já no caso dos lapidados nós precisamos de equipamentos mais específicos. Nós não podemos fazer nenhum teste que danifique a gema, então é algo mais específico. E em 2012 eu entrei para a parte do comércio. Eu não resolvi entrar para essa área, foi acontecendo. O que acontece? Como eu já vinha colecionando materiais lapidados, então eu já tinha água marinha, já tinha esmeralda, já tinha topázio imperial.
E eu era tão fominha nessas compras de materiais lapidados que na feira de 2011 a universidade nos levou de novo, então já tinha um pouquinho mais de noção. Para vocês terem ideia, eu deixava de comer para poder comprar gema. Então, teve dias que eu comi só biscoito, para você ter ideia, só para poder comprar gema, comprar cada vez mais gema. Então, eu já era um colecionador um pouco compulsivo, né, vamos dizer assim. Mas, fato esse que eu entrei para a parte de comércio porque acontece. Tem gemas que são mais raras e, consequentemente, um pouquinho mais caras. E eu gostaria de ter. Então, em determinado momento, eu tive a possibilidade de comprar Tanzanita. E Tanzanita era uma gema que eu sempre quis ter na minha coleção. Só que eu pensei assim, se eu comprar um lote, eu posso pegar a minha peça, que vai para a minha coleção, ainda escolher desse lote qual é a melhor para ir para a minha coleção, e as demais eu posso vender. E aí eu recupero o dinheiro investido e quem sabe até lucre. E aí eu comprei um lote de Tanzanita, na época foi uns $20, $25, alguma coisa por aí. E o lucro foi muito bom. Eu consegui vender na época pelo equivalente a uns $200. Ou seja, é um lucro muito alto e muito bom. Consequentemente, após esse sucesso aí de vender e ter a minha peça na coleção, eu fui migrando para outras gemas. E eu sempre tive essa visão meio empreendedora. Eu não ia comprar esmeralda, eu não ia comprar ametista, porque eram materiais que todo mundo tinha acesso. Então eu ia comprando os materiais mais raros, que ninguém tinha acesso. Então eu comprei logo depois safira laranja, safira amarela, safira verde, safiras coloridas, que na época ainda nem estavam na moda igual são hoje em dia aqueles Ray-Ban, né? Aquelas joias Ray-Ban. Naquela época isso não existia, eram apenas peças que eu ia comprando, ia vendendo, ia tirando a minha para minha coleção. Dando certo, depois eu fui para outros minerais, aí sim, cheguei para esmeralda, ametista e fui construindo a minha parte de comércio dentro da universidade. E é interessante falar também que eu não ficava só nessa parte de comércio. Eu sempre me preocupei muito e gostei muito também com essa parte científica. Então, em 2013, eu já tinha artigos científicos publicados, alguns em parceria com outros colegas, outros como autor principal. Então, a minha vida acadêmica, ela sempre foi bem ativa em relação a essa parte de publicação de artigos. Sempre estava estudando e eu tinha também os meus professores que incentivavam bastante, que foi aquela professora que eu disse lá no início, a Daniela, e o Newman, que o Newman eu acabei depois sendo bolsista dele. Em 2013 eu já era voluntário no laboratório de gemologia, auxiliava ali as pessoas que iam fazer monitoria e coisas do tipo. Então em 2014 aconteceu um fato que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Acho que poucas pessoas lá no estado do Espírito Santo, ou até mesmo acho que ninguém lá do estado do Espírito Santo sabia disso, mas quase foi criado um museu de mineralogia num parque muito famoso lá da capital de Vitória, o Parque Pedra da Cebola. E eu tinha meu acervo lá de materiais brutos. E aí eu conheci a moça que era a diretora do projeto e tudo mais. Eles já tinham um mini museu voltado para biologia e eles estavam montando uma parte para mineralogia e a ideia era expandir, ia ser construído mesmo um museu maior. Eu ia lá com frequência, sempre conversando e tudo mais, e eu resolvi doar toda essa minha coleção de material bruto para eles terem um acervo um pouco maior. Logicamente não eram grandes coisas, mas eram peças que eles não tinham. Esmeraldas de outras regiões, como esmeraldas de Nova Era, que foi de viagem de campo que eu fui, tinham águas marinhas, tinha uma diversidade de material diferente. Tinham materiais raros também, que foram doados, materiais brutos. Eu infelizmente não tenho foto de todos esses materiais. Fato é que esse museu nunca se concretizou. O projeto ficou parado, as minhas amostras estão lá, acredito eu, e hoje, 2021, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não existe um museu de mineralogia no Parque Pedra da Cebola. Talvez um dia esse projeto vá para frente, quem sabe? Seria até bem bacana para ajudar a divulgar cada vez mais as riquezas do nosso país. Em 2014, eu acabei virando bolsista do laboratório de gemologia. Eu ficava lá na parte da manhã e estudava no período da tarde. Então, no período da manhã também existiam aulas. Eu acabei que assisti, por exemplo, matérias de gemologia mais de uma vez por conta disso e auxiliando sempre as pessoas, e isso me ajudou bastante no meu conhecimento, porque existiam uns professores com um tipo de didática e tinham outros que tinham outro tipo de abordagem. Então, eu acabei absorvendo esses
2 parâmetros de conhecimento. E isso me ajudou muito, muito, muito no conhecimento que eu tenho hoje em dia. Então, por exemplo, matérias de microscopia, eu assisti umas 4, 5 vezes a mesma matéria, com visões diferentes de diversos professores. E como eu era bolsista, eu recebia para estar lá. Então, diferente das outras pessoas, eu resolvi investir esse dinheiro. Enquanto as pessoas que normalmente a gente está na faculdade, a gente quer curtir, essas coisas assim, eu sempre tive meu pé muito no chão. Então eu falei, não, se eu estou recebendo dinheiro, eu posso investir em mim mesmo. Então, desde a graduação, eu comecei a comprar os meus aparelhos gemológicos. Ia comprando refratômetro, ia comprando balança hidrostática, polariscópio, ia sempre comprando esses aparelhos mais simples. E aí o que me ajudou, porque quando eu me formei eu já tinha todos os aparelhos. Já em 2015 nós tivemos uma das maiores greves das universidades federais. E aí isso daí me ajudou bastante. Por quê? Como eu comercializava apenas para os alunos e professores lá da universidade, e era uma fonte de renda, querendo ou não, eu me vi obrigado a vender para fora. Então, na época, em grupos de Facebook, eu comecei a postar. Criei meu Instagram de vendas, que existe até hoje. Lá fiz minhas primeiras postagens de venda e sempre vendendo materiais diferentes. Então, como eu já tinha o costume de vender tanzanitas, safiras, materiais que são um pouquinho mais diferentes na época, isso me ajudou muito a entrar nesse mercado, porque eu podia oferecer esses materiais com preços bem acessíveis, eram preços que eu oferecia a alunos, as pessoas que comercializavam e montavam joias. Então isso me ajudou bastante. Eu fiz muitos clientes colecionadores, clientes que eu tenho até hoje. E aí também em 2015 eu me formei, porém por conta de todas essas turbulências, eu fui fazer minha coleção de grau só em 2016. E em 2016 eu já estava trabalhando, já tinha meus aparelhos e tinha minha parte de comércio de gemas. Então eu estava bem tranquilo em relação ao que eu estava fazendo da vida. E esse meu atraso na minha graduação acabou tendo por conta de alguns problemas. Teve a greve, que foi a maior greve que as universidades federais já tiveram. Existiram outros períodos de greve também, antes desse. E existiam problemas estruturais no curso, como era um curso novo, acabava faltando aparelhos para abrir determinadas matérias, isso acabou me atrasando um pouco. Mas no fim tudo deu certo, me formei e virei gemólogo. E aí nesse mesmo ano de 2016, eu acabei voltando para a UFES, mas dessa vez não como aluno, e sim como professor voluntário. Tinha uma demanda, eles precisavam contratar um professor substituto para a matéria de Gemologia 3. Gemologia 3 lá na universidade é a matéria de diamantes, onde é ensinado a identificação e a avaliação de diamantes. Então, eu me inscrevi para o concurso e passei. Lá eu tive auxílio, logicamente, dos meus antigos professores, a Daniela e o Nilman, que sempre foram os que me orientaram nesse período, e consegui ministrar a matéria da forma da qual eu gostaria de ter aprendido. Então, eu botei minha marca ali na matéria. Logicamente, porque todo mundo tem seu tipo de didática. E eu, como ex-aluno recente, eu sabia como eu gostaria de ter aprendido. Então, eu ensinei dessa forma. E é interessante porque esse conhecimento que eu passei lá, logicamente eu tenho tudo guardado, e foi o que eu comecei a desenvolver workshops voltados para diamantes. Eu condensei esse conteúdo e ministrava workshops para diamantes, para quem queria aprender sobre diamantes, a identificação e a avaliação. Falando sobre isso de workshops, nesse mesmo ano foi quando eu juntei com uma outra pessoa e montamos uma empresa voltada para essa questão de ensino. Então nós tínhamos o workshop de gemas coradas no início e depois passamos a ter o de diamantes. Fato é que depois disso eu acabei saindo dessa empresa, dessa parceria, mas mesmo assim mantive uma boa convivência com a pessoa, tanto nós fazíamos muitos trabalhos em parceria. E em 2017 foi um ano onde eu peguei bastante experiência. Viajei para Paraíba para fazer testes em Turmalhãs Paraíbas, peguei muitos lotes grandes para fazer teste. Foi um ano onde eu só fiquei trabalhando mesmo. Trabalhando, e todo o trabalho a gente acaba pegando experiência. Em 2018, eu já comecei a ministrar mais palestras, voltei à universidade algumas vezes para palestrar, trabalhava também, sempre com comércio e a questão de gemologia, todas numa mesma empresa. Em 2019, eu acabei
Dividindo isso, mantive a minha empresa só de comércio e juntei novamente com a mesma pessoa para poder fazer uma de cursos e certificação. Eu desmembrei, é até uma boa coisa porque você tira de foco, né? Então, quem vai te procurar na sua própria empresa de certificação é aquelas pessoas que são comerciantes e ela não vai te ver como um concorrente, embora nunca tenha visto dessa forma. E sempre lidei muito bem com todo mundo que atua e atuei nessa área de certificação, independente de eu comercializar ou não. Mas fato é que essa divisão foi muito boa. E com esse outro laboratório em parceria, nós começamos a ministrar muitos workshops pelo Brasil. Porém, essa parceria não durou tanto. No início de 2020, a gente parou, não éramos mais parceiros de negócio. E em maio de 2020, eu resolvi criar a Ideal Gemologia, com a mesma visão de deixar comércio e ciência separados, embora ambos estejam entrelaçados apenas para não criar nenhum conflito de interesse. Como eu já tinha noção de como o mercado necessitava de informações, eu falei, nessa página aqui eu vou divulgar um pouco mais de conhecimento. Então eu sempre fazia umas postagens esclarecendo alguma coisa, abri a caixinha de perguntas e fui vendo um grande engajamento das pessoas. Sempre as pessoas tinham dúvidas e buscavam por saber. Eu costumo falar que pior do que não ter conhecimento é você não buscar o saber, é você permanecer na ignorância. Como eu via as pessoas sempre buscando algo, sempre buscando informações, isso foi me motivando. Então, eu tinha workshops, eu tinha cursos presenciais na época e fui fazendo. Digo na época porque a pandemia nos atrapalhou um pouco, né? Mudou o nosso jeito de conviver. E então eu não conseguia abrir tantas turmas assim. Principalmente se uma joalheria chegasse para mim e falasse assim, Felipe, eu preciso que você dê um treinamento para o meu grupo. Eu ia, dava o treinamento, explicava tudo direito, porque é muito importante, né, todos terem esse conhecimento. Auxilia muito a quem está vendendo saber o que ela está vendendo. Eu sempre tive esse trabalho, eu sempre ajudei nessa divulgação, ensinando as pessoas a gemologia, que é uma ciência extremamente básica para quem quer trabalhar com joalheria, ourivesaria, ou seja lá qual for o setor. E esse engajamento todo no meu Instagram foi me motivando sempre a divulgar cada vez mais conhecimento lá. Tanto que depois eu abri um canal aqui no YouTube, onde você está vendo esse vídeo, que é para divulgar, postar vídeos mais longos ou mais específicos de algum tema e debater aqui. E se de alguma forma você se identificou com esse vídeo, conta para mim a sua história com joalheria. Também deixa nos comentários sugestões de temas que a gente pode abranger aqui no canal. Esse foi a minha história, esse foi o percurso que eu tive até aqui, no ano de 2021. E espero que daqui a 10 anos eu solte outro vídeo contando boas histórias da gemologia na minha vida. Aguardo você no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever. Tem 2 links aqui abaixo, um do meu Instagram e outro de inscrição. Nesse de inscrição você vai colocar o seu e-mail e no final você vai ganhar um e-book totalmente gratuito sobre cuidados com as gemas. Até logo!